falar um pouco sobre a mudança climática. Eu hoje estou com dois chapéus, né? A Usina Azul é uma empresa que eu fundei nos anos 90, precisamente em 1992, para trabalhar com energia solar e sistema isolado. E em 94 é uma empresa baiana, sou de Salvador, e aí em 94 profissionalizamos, 99 atraí outros sócios, mas em 2008 eu vim morar em São Paulo. E agora eu estou num outro grupo, que é a NSI Energia, que é uma empresa, uma holding, tem uma holding, a NSI faz parte dessa holding, a gente está trabalhando com projetos já de geração centralizada. Então, a gente está construindo um portfólio de 1,5 GB de projetos de energia solar. E hoje eu vou usar um pouco dos slides que eu trouxe do ex-presidente Al Gore, presidente americano, que tem uma ONG que chama, é um projeto, né, Climate Reality, que é um projeto que visa essa questão de redução de emissões de gases de efeito estufa. E aí eu vou fazer uma correlação, como isso é importante para resolver uma questão séria que está acontecendo no nosso planeta, na nossa casa, que são as emissões e as poluições de todos os tipos que a gente está jogando na atmosfera, nos rios, nos mares e por aí vai. E aí eu faço uma correlação com a questão da geração distribuída. Então o Al Gore fez esse treinamento, em 2014 tivemos com ele, quando ele veio ao Brasil, no Rio de Janeiro, e essa ONG, então, hoje não está indo para frente, tinha esses questionamentos. A gente precisa mudar alguma coisa? Precisamos mudar. Precisamos mudar a forma como a gente consome energia, como a gente gera, como a gente distribui, como a gente consome nossos bens de consumo mesmo, qual é a nossa pegada de carbono, porque tudo que a gente está emitindo na atmosfera, ela fica armazenada nessa pequena e fina camada que tem 12 quilômetros, de 12 a 17, depende, de espessura. Então, tudo que a gente faz, todos os gases de efeito estufa vão parar aí nesse lugar. Então, é um grande esgotão que a gente está emitindo. E quando a gente fala de energia, que é a nossa área, a gente está emitindo gás de exaustão, desde os carros à geração de energia. Então, nós despejamos, esse dado está até um pouco defasado, mas são 110 milhões de toneladas, hoje talvez esteja na faixa de uns 150 milhões de toneladas de poluição, que contribui para o aquecimento global. E basicamente, de onde vem isso? De tudo que a gente faz. Para chegar aqui, eu vim de avião, emiti. Peguei o Uber lá, emiti. Fui comer ali numa churrascaria, essa carne veio de algum lugar, emitiu. O gado emitiu. Tudo. No momento que a gente nasce, a gente chora, a gente já emite CO2. Quando o doutor dá um tapinha na bunda da gente, a gente chorou, inspirou oxigênio, já jogou o CO2 para fora. A gente veio nesse planeta para emitir. Então a gente tem que olhar de que forma a gente reduz essas emissões e trabalhar com geração de energia renovável, que é o objeto aqui desse fórum, tem tudo a ver. Então, assim, para quem não conhece o efeito estufa, é isso, né? Quanto mais a gente mantém essa camada aqui espessa, menos radiação sai de volta, e essa radiação de ondas longas ela vai aquecendo, vai degelando, vai mexendo na concentração de sal do oceano. Isso faz com que, essa é a origem, né? E faz com que haja uma mudança climática global. Então a gente está falando aqui de um mundo que está basicamente voltado para a queima de fósforo do ponto de vista da matriz energética. O Brasil é diferente. O Brasil, a nossa grande pegada está aqui, ó, no verdinho e no amarelo, que são a agricultura e a mudança do uso da terra e das florestas, o que é queimadas, a expansão agrícola, agricultura, monoculturas, enfim. Nada contra a agricultura, minha família é do interior da Bahia é agrícola. Só que a forma como fazer isso é que é importante. Quando a gente olha só energia e geração de eletricidade, você vê que não tem uma correlação direta aqui a curva de geração de eletricidade. Só que você vê que tem umas variações. O que são essas variações? Quando entra as térmicas. Quando entra a térmica, aqui, ó, energia elétrica e geração. Quando você vê o aumento do consumo das térmicas, quando teve... Aqui, pessoal, quem lembra do apagão? O apagão foi aqui, ó. Você vê que teve um aumento, porque saiu aquelas térmicas emergenciais,
depois a gente teve um período, outros momentos de pico aqui, e aqui aumentou bastante a geração de energia elétrica, e isso aqui são emissões, tá? Emissões associadas à geração. Estou olhando o relógio aqui, o tempo vai correr, então eu vou ter que correr aqui. Aí só outras formas de apresentar os dados. E o que está acontecendo também com a superfície média do planeta? Tá? Óbvio, todo mundo já escutou isso, só está aumentando. Mas isso traz problemas de saúde, traz problemas, como eu estava falando, aumentando o calor nos oceanos. O oceano é um grande armazenador, uma grande bateria térmica, está armazenando essa energia. Isso gera esses efeitos, só para você ter uma ideia, o dado é um pouco defasado, mas aumentou mais ainda. Você tem 3 furacões de categoria 4 acontecendo em paralelo no planeta, e tudo isso atua dentro de um ciclo hidrológico que é natural, mas que está sendo alterado agora por conta dessas questões climáticas. O que você vê aí é uma foto real, que você tem esse cone aqui, essas chuvas que a gente está vendo, que estão acontecendo no Sudeste, no Sul, que estão arrasando tudo, é porque você tem uma quantidade de vapor d'água por conta da elevação da temperatura na atmosfera, que quando cai a primeira gota, sabe aquela gota do copo d'água que se dá aquela última gota que transborda? Transborda de vez e ela sai puxando. Sai puxando toda essa umidade e ela despeja em 24 horas um volume que era para cair num mês inteiro numa região. E isso é que está causando esses problemas, tá? Bom, é isso aí. Vou passar, são só fotos, é só o exemplo. E isso aqui aconteceu há pouco tempo em São Paulo. Agora a gente não está vendo isso, mas aqui no Sul também tem umas secas bravas. E isso é o que está acontecendo. E cada vez mais, isso é um dado dos Estados Unidos, você vê que quanto o tempo o período é mais quente, mais incêndio você tem. Se a gente transporta isso para a nossa Amazônia, a gente tem o mesmo problema. Então essas são fotos de incêndios na Califórnia, 200 mil pessoas sem casa e mais de 2 milhões sem eletricidade. Então eu trouxe esse dado aí justamente por conta da eletricidade. Aqui a gente está falando das catástrofes, que são cada vez mais recorrentes. Eu vou correr porque eu estou olhando o relógio aqui, ele está andando bem rápido. As geleiras como estão subindo. Aqui em Miami, é uma das cidades que vão ter o maior prejuízo no mundo em termos de infraestrutura e custo de reposição de infraestrutura, porque é um país desenvolvido, tem muito dinheiro, muita infraestrutura, mas de fato, os países que vão mais sofrer são os países mais pobres. Mas quando a gente olha de infraestrutura, porque aí tem valor agregado, Miami, aqui na China, Nova York, aí você vê as principais cidades do mundo, a previsão de perda de ativo por conta da questão da mudança climática. E por que eu estou elencando isso tudo? Assim, as 10 maiores cidades em risco pela elevação do nível do mar em 2070. 2070 é muito longe, a gente não vai estar aqui, nossos netos, bisnetos vão estar. Não aparece nenhuma aqui do Brasil, porque essas aqui são muito mais sensíveis, mas eu sou de Salvador, beira-mar, aqui também, o mar vai subir, em algum momento ele vai invadir ali a orla. Então, o que é que isso está impactando? Em questões geopolíticas e de disputa territorial, disputa por alimento, por energia, por tudo isso todo. Vai criar um problema de alimentação global. A gente já está vendo isso, a agricultura vai perder muito. E a mudança climática aí é uma emergência médica também, já é um comitê falando disso. Por quê? Porque você tem hoje doenças, e a gente acabou de sair de uma pandemia, esse slide está super desatualizado, mas se você está vendo tipos de vírus e tipos de mosquitos, principalmente, que vão migrar para a zona temperada, que não existiam lá. E como aumenta a temperatura global, eles vão achar um habitat mais viável em outras regiões do planeta. Tá? Aqui isso tem tudo a ver com o Brasil. A gente hoje vamos perder, estamos arriscando, perder 50% de todas as espécies que existem nesse século por conta da mudança climática.
E, pô, por que eu estou trazendo isso tudo? Eu vou pular essa parte do carbono ali, porque a gente precisa mudar, sim. Temos como mudar e temos soluções. E aí entramos na nossa área. Essa é uma forma de reduzir as emissões. Em 4 minutos, eu vou ter que correr com isso tudo aqui. Então, assim, as projeções em 2000 de eólica ia atingir 30 gigas. Aí, de repente, a realidade foi 16 vezes maior. Em 2021 já foi 837 gigawatts de energia eólica no mundo. A capacidade solar só cresce. A solar, peguei essa foto lá da China, porque eu acho fantástico como a gente usa o relevo, e não aquele que a gente vem, desmata tudo, faz um platô e aí depois constrói. Aí que a gente absorve a região. Eu trouxe os exemplos aqui que o Carlos citou também da Amazônia. Esses são projetos de mini-rede, redes isoladas em Roraima, principalmente em Roraima. Aqui são todos projetos em terra indígenas, que eu participei diretamente, uma forma de levar energia. E a energia solar, pessoal, que é o principal foco aqui da nossa área, o que incide de energia no planeta em 1 hora abastece toda a humanidade. Você vê o potencial energético que a gente tem. Por isso que a gente sabe que essa fonte nunca vai deixar de ser utilizada e nunca vai. A energia solar, a previsão era de ter 1 giga até 2010. Isso foi 17 vezes maior. Em 2016 já foi 75 vezes maior. Hoje, globalmente, a gente já tem 1 tera de instalados. No Brasil, 1 giga em média a cada 20 dias, mais cedo já falaram aqui que era a cada 18 dias o Brasil instala 1 gigawatt. Então, só para corroborar que as energias renováveis não param de crescer. E olha esse mercado do Chile, com política pública. Olha o que aconteceu no Chile há pouco tempo atrás. Tudo bem, o Chile hoje está atrás do Brasil, mas olha o crescimento que existiu quando houve uma política pública favorável para a energia solar. Em menos de 1 ano, o Chile adicionou 13 gigawatts. Para o Brasil hoje é pequeno, mas olha a diferença desse gráfico em poucos anos, como é que isso escalonou. Tá? E no Brasil não podia ser... bom, aqui é global também, a energia renovável no mundo cresceu absurdamente, da capacidade adicionada globalmente, olha a solar. Então não tem dúvida que esse segmento vai continuar crescendo e não tem dúvida que esse é um segmento importante para resolver a questão, ajudar na resolução da questão da mudança climática. Bom, esse slide acho que já foi apresentado, mas fala a evolução da geração. São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul também um líder brasileiro nessa área. Na década de 80 teve um trabalho aqui no Sul sobre aquecimento de água, que foi um fracasso naquela época, usaram as tecnologias não foram bem adaptadas. O Rio Grande do Sul foi um dos países os estados que levou mais tempo para voltar a aderir o aquecimento solar de água, por conta da experiência errada no passado. Pessoal, eu tenho um pouco menos de 1 minuto, eu vou passar rápido aqui, mas só para mostrar também por que isso foi motivado. Porque o preço da célula hoje caiu, olha aqui, quando eu comecei a trabalhar com isso, era nessa faixa aqui, eu chegava perto de 10. Meu primeiro módulo solar eu instalei em 1992. Hoje, a gente está falando aqui em 20 centavos de dólar por watt-pico. Bom, então podemos mudar, mudaremos e existem hoje acordos, estou em cima dos 30 segundos aqui, acordos mundiais para trabalhar essa questão. O problema é que cada país na hora puxa para o seu lado. Então a gente tem que fazer o nosso dever de casa, se mobilizar, na época das eleições escolher os candidatos certos que apoiam uma agenda pró-renováveis, pró-geração distribuída, pró-solar e se juntar a esse movimento global de redução das emissões e buscar reduzir as emissões nossas, trabalhar com a economia de baixo carbono. Porque o nosso mundo depende disso aí. 0, cravado. Então eu corri, Marina, deu tudo certo. Acho que é isso aqui. Bom, obrigado mais uma vez.